Olá, amados de nosso Pai. É uma alegria estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho da graça, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou conosco e que por sua graça Ele pode habitar em cada um de nós, onde somos moradas de Deus. Os links estão na tela de sua TV. youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação efetiva, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Nós temos custos e a graça de Deus toca os corações. Contamos com as orações de cada um de vocês. Nós temos lutas e precisamos da ação do Espírito agindo em nós e que você divulgue para que esse programa alcance um público cada vez maior. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um vício irrecuperável. Interrogação. Será que existe um vício irrecuperável? De todas as drogas que já ouvi falar, nada se compara com a toxinego. No passado diziam que LSD era o máximo. Depois vieram drogas mais excitantes, como êxtase, crack, que têm poderes de escravização bem maiores. Contudo, tudo isso é fichinha diante da droga ego. O que você quer dizer com isso? Indagou-me alguém quando eu comentava sobre esta realidade. Que droga é essa que eu nunca ouvi falar? Ego. E só rindo. Ele pensava que ego fosse a sigla como LSD. O cara era entendido de drogas, mas ele não sabia nada de sua principal drogadização. Essa é a droga mais poderosa. A gente pode dizer que o ego é a droga das drogas. Ele aprisiona, escraviza. É a excitação dos vícios. São os mais drogados de ego os que mais se drogam com outras drogas. Que podem ser tanto as químicas como as psíquicas e também até as drogas de cunho espiritual. Uma pessoa pode estar drogada por trabalho, pode estar drogada por religião, pode estar drogada de várias formas. Aquele que se torna autodrogado ou drogado por si mesmo, jamais se percebe um viciado e nunca se considera dependente. Vive realmente iludido com a sua vida dependente de si mesmo. Mas é impossível libertar o egoísta.
senão por uma intervenção divina, algo que se manifesta pela morte, a morte do ego, a morte do seu egoísmo. Ninguém consegue desintoxicar o ególatra em si mesmado, cheio de si, dominado por suas vaidades, por seus orgulhos, por suas presunções, por sua altivez. Não dá para tocar isto. O viciado em si mesmo se enche de si, até tratando do seu esvaziamento, até falando de sua atitude de humildade. Ele se estima enquanto se desestima. Ao falar da sua falência, muitas vezes fala de modo altivo, chamando atenção para si mesmo, para suas qualidades de ser humilde, mas no fundo é uma forma sutil de vanglória. Ao falar do seu fracasso, faz um charme deste fracasso como um sucesso. É muito próprio de certos comportamentos de desestima ser uma forma de se autoestimar. O drogadito de egoísmo, ele se enxerga superior aos outros e ao mesmo tempo nutre o seu vício da opinião alheia. Ele tem uma dependência do que o outro vai falar sobre o seu estado, sobre a sua própria vida. Incha-se de si mesmo e ainda precisa viver do conceito dos outros, os outros que são codependentes do mesmo vício. Há uma correlação muito forte do egoísta depender de outro egoísta para poder manter viva a chama dos seus próprios interesses. Isto faz aí uma competição invisível, mas profundamente dinâmica. Neste parasitismo, o sujeito suga sua identidade ébria de si, a fim de manter-se no cenário invejoso com o mínimo de energia lhe abastecendo. Às vezes ele veste uma roupa para chamar a atenção daqueles outros e ali alimenta uma quantidade de soberba, achando-se melhor, mais digno, e é muito sutil o que nós estamos envaidecidos com a nossa performance, com o nosso estilo. A inveja consome o egoísta, embora sutilmente o alimenta. Ela, ao mesmo tempo que consome, ela dá fogo a esta realidade. Admira quem o supera e no mesmo instante o detesta. O aplaude na plateia, todavia pelos bastidores o critica. E uma vez eu estava numa reunião e assisti um quadro assim. Alguém que fez uma apresentação musical e como estava com a voz rouca, não conseguia atingir
a nota e desafinou um pouco. E uma pessoa que estava liderando aquela reunião acabou fazendo um elogio até à pessoa e dando ânimo pelo aparente fracasso. Mas depois, quando terminou a reunião e nós fomos para uma janta com algumas pessoas, aquele apresentador fazia críticas e menosprezava e dizia: como é que pode fazer isto? É esta correlação de egos que gera este processo tão adoecedor nos relacionamentos, produzindo admiração aparente com críticas nos bastidores. E eu sei que o meu ego é terrível. Eu preciso de um tratamento radical nesta realidade. Aquela velha história, espelho, espelho meu. Quem tem uma imagem mais distinta do que eu? Quem é mais do que eu? E este ego é uma coisa tremenda. Drogadição de ego é irrecuperável por qualquer metodologia científica. Até mesmo porque a gente pode dizer que os cientistas são extremamente drogados por eles mesmos, pelo conhecimento, pelo saber. O apóstolo Paulo diz que o saber ensoberbece, ele incha, entumece e faz com que a pessoa se ache superior. Alguém disse que a obra-prima do diabo é levar-nos a ter um bom conceito de nós mesmos, a tal ponto que não suporta a crítica por mais justa que seja. Então, nós temos aí na história o caso de Nikola Tesla e de Thomas Edison, dois grandes cientistas, e brigaram e tiveram dificuldades, porque o Tesla era um matemático exuberante, mas o que aconteceu é que o Edison teve o apoio financeiro dos governantes do mundo. Isto faz parte do grande jogo da egolatria. O orgulho do ego é para o caráter o que o sótão é para a casa, a parte mais alta e geralmente mais vazia e fria. Isto principalmente nos países mais frios. O orgulho de querer ser superior. O egoísmo é um mundo muito pequeno, muito apertado, habitado por um único sujeito cheio de si e obeso, que é incapaz de se relacionar adequadamente com os outros. É uma ilha sem ligações, estreita, pequena, cheia de individualidade. Aqui a questão é só a morte e que não haja qualquer tentativa de suicídio, pois neste caso o tal ego ainda teria chance de se orgulhar de ter dado uma saída honrosa para o seu beco sem saída. Esta morte que nós falamos aqui não é uma morte de egoísta, é uma morte de altruísmo, é a morte da cruz.
O ego é deveras incorrigível. Não há remédio anti-egoísmo. A única possibilidade é a cirurgia, a amputação, para que haja uma substituição do velho egoísta pela vida de Cristo. Eu, para ser liberto de mim, preciso morrer. Preciso morrer para mim mesmo. E esta morte tem que ser solidária e nunca solitária. Eu tenho que experimentar isto através do Senhor Jesus Cristo. Ele não veio aqui para enfiar a goela dentro das pessoas, religiões ou situações puramente comportamentais. Ele veio para tirar aquilo que nos envaidece de nós mesmos. O nosso ego. Só a minha morte compartilhada com Cristo pode me libertar dos meus trejeitos de altivez, de autossuficiência, de autoconfiança, de autodeterminação, de autoestima e de um mundo de autos que me mantém no controle, porque auto significa eu mesmo, neste processo, tentando controlar a existência por mim mesmo. Eu preciso ser assassinado com Cristo, para não incorrer na presunção gnóstica de que posso me salvar pela minha autoaniquilação. Não se trata de algo que eu faço, mas de algo que é feito em meu benefício. Eu acredito que Watchman Nee, um pregador chinês, um homem muito preciso em muitos aspectos da sua exposição, que ele esteja certo quando ele disse: o que significa para mim estar crucificado? O que significa estar crucificado? Penso que a resposta, diz ele, resume-se magistralmente nas palavras às quais a multidão referiu-se a Jesus: fora com ele. Que ele seja jogado fora. Retire ele de cena. Não sou eu que tenho que sair, eu tenho que ser tirado. Eu tenho que ser removido do controle. E isto, só um milagre nas nossas vidas. Gosto muito desse texto do apóstolo São Paulo em Romanos, no capítulo 6, os versos 6 a 11, quando Paulo diz: mas claro que isto é impossível. Nosso velho modo de viver foi pregado na cruz com Cristo. Um fim decisivo para aquela vida miserável do pecado. Preste bem atenção, esta versão é muito pertinente. Ele diz que é muito claro de observar que o nosso velho modo de viver, o nosso velho homem, ou o nosso velho Adão, foi pregado, foi crucificado na cruz com Cristo. E teve um fim decisivo para esta vida miserável do pecado. Ele diz: nós não estamos mais à mercê do convite do pecado. Não estamos mais sendo conduzidos nas entrelinhas pelos interesses do pecado. Paulo diz: cremos que, se estamos incluídos na morte de Cristo, que venceu o pecado,
estamos incluídos também na sua ressurreição, que nos traz a vida. Trata-se de um batismo em Cristo, um batismo na sua morte. Ali nós fomos identificados. Eu estava em Adão quando Adão pecou. E eu precisava estar em Cristo quando Cristo foi para a cruz. Ele vai dizendo, sabemos que quando Jesus foi levantado dos mortos, isto foi um sinal de que a morte não seria mais o destino final. Nunca mais ela terá a última palavra. Quando Jesus morreu, ele levou o pecado consigo. Agora, vivo, ele traz Deus a nós. A vida de Deus passa a ser a nossa vida. De agora em diante, devemos pensar assim. O pecado fala uma linguagem morta que nada significa para nós. Deus fala nossa língua materna e entendemos cada palavra. É isto que vai nos libertar dessa drogadição. Vocês estão mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus? Foi o que Jesus fez. Foi isso que ele veio fazer aqui na terra. Não veio fazer de nós católicos, protestantes, evangélicos, qualquer coisa, espíritas. Ele veio fazer de nós novas criaturas. E essa experiência é uma experiência de fé. Não vejo alternativa. Ou eu estou crucificado com Cristo, ou ninguém consegue me libertar do meu vício de autovalorizar-me, de estar cheio de mim mesmo. Vamos tentar entender. Quando a Trindade coloca a vida egoísta na cruz com Cristo e nós recebemos a nossa morte juntamente com Ele, então nós nos tornamos de fato invencíveis. Há uma libertação. Neste caso, não temos mais nada a perder, nem coisa alguma a ganhar, uma vez que Cristo será tudo em nós. Se Ele for tudo, eu serei nada. Onde estará agora o vício irrecuperável? Creio que minha drogadição de egoísmo finda quando recebo pela fé os efeitos da morte de Cristo. Alguém afirmou que a vida oferece apenas duas alternativas: crucificação com Cristo ou autodestruição sem Cristo. Todos os cristãos vivem uma vida de morte para si mesmo. Este é o segredo de sua surpreendente vitalidade, disse John Cordelier. E agora eu pergunto, a crucificação é algo feito para nós e não algo feito por nós. Você já experimentou esta perfeita obra de Deus? Nós podemos só iniciá-la tomando a cruz, mediante a honesta e completa decisão de receber a Cristo. Fica aqui a nossa palavra de coração para coração. O vício foi vencido pela cruz de Cristo. Até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.